Muito bem, estamos aqui começando mais um bate-papo pós-palestra com Camila Achuti, que acaba de falar aqui no palco do TEDx Uniso. Camila, antes de mais nada, parabéns pela sua fala e obrigado pela sua presença aqui com a gente. Imagina, obrigada, gente, convite irrecusável. Boa. Camila, a gente está aqui numa roda cheia de universitários e a gente tem muitas perguntas para você, certo? Vamos começar fazendo as primeiras perguntas. E aí, Camila, me conta, o primeiro TEDx que você participa? Não, já fiz 2. Esse acho que é um momento mais maduro, eu acho. Eu fiz 2 bem próximos um do outro, no início de carreira já. Então, foi uma oportunidade de pegar esses últimos 10 anos e compilar num momento que eu estou passando agora. De olhar para essa inteligência artificial e construir esse futuro, sabe? Então, acho que não foi o primeiro, mas o mais impactante, talvez. Então, já que você me traz essa questão de mais impactante, o que se sentiu de diferente, assim? Porque você já falou que participou de 2, a pressão é a mesma, assim, a ansiedade de entrar no palco, como que é? Eu acho que a gente, quando a gente tem ideias, né, e eu me sinto uma pessoa grata por ter muitas ideias cotidianamente, a minha vida, né, depende um pouco disso, e você tem a oportunidade de compartilhar elas para o mundo, literalmente, né, no caso do TED, a tese é um pouco essa, sempre dá um friozinho na barriga, né, e acho que se a gente não sentisse isso é porque a gente não está mais tão apaixonado pelas nossas ideias, acho que, ou elas já não são mais tão originais, se elas já estiverem muito consagradas, talvez a gente não sentisse tanto nervoso. Então, tá frio na barriga igual. Boa. Camila, me tira uma dúvida aqui. Você frequentou universidades? Qual a sua área de formação? Conta um pouco pra gente. Eu fiz ciência da computação na graduação e no mestrado. Estudei no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. No IME? No IME, exatamente, no IME. E, enfim, foi uma jornada para mim. A universidade foi transformadora, foi o grande palco de aprendizado. Eu sou super fã da educação formal. Aprendi muito no dia a dia, no não formal e no informal, mas até hoje sou muito fã. Fui professora de 6 anos da graduação de engenharia da computação, então adoro também estar do outro lado. E quem sabe um dia eu termino o doutorado. Não sei se vai dar, mas a gente vai tentar. Tem tempo. Tem tempo. Talvez não nesse doutorado, talvez. Não, mas eu vou. Me motiva o banco da universidade, assim. Então, eu espero nunca estar super desconectada, assim, sempre ter um pezinho ali. Boa, boa. Camila, me fala uma coisa. Hoje, qual você acha que é o grande desafio quando a gente fala um pouco dessa temática de imaginar o futuro diante de tantos dilemas que a gente tem, ou de questões que a gente precisa avançar e coisas que a gente tem visto do avanço da tecnologia, da inteligência artificial? Qual é para você a grande questão que a gente precisa solver, principalmente quando se trata de educação? Foi um pouco do tema que eu trouxe até no meu TED, que eu acho que a gente está diante de 3 grandes dilemas. O primeiro é o que a gente está falando de competição, né? A gente está entrando numa ilusão de produtividade, de velocidade, que humano nenhum está conseguindo acompanhar. A gente está cansado, né? Porque o ChatGPT ele acelera muita coisa, ao mesmo tempo é um looping sem fim, né? E a gente se vê capaz de fazer muita coisa, ao mesmo tempo a gente não tem energia para fazer nada, porque tudo já foi feito. E isso está dando um tilt no nosso cérebro humano, ainda, né, biologicamente não exponencial. Então, esse é um dos dilemas que eu vejo na educação, da gente ter a possibilidade de aprender tudo, mas não ter vontade de aprender nada, porque já estão fazendo, o ChatGPT vai me substituir, então para que eu vou estudar? Se ele é mais rápido do que eu, então... E aí a gente meio que joga tudo para o alto. Esse é o que eu estou chamando de dilema da competição desleal. Na sequência, a gente tem um que eu chamo de da falta de mediação humana. Muitas vezes a gente fala que a gente vai lutar para dar acesso, e eu falei isso por muitos anos, e em algum âmbito isso ainda é verdade, mas a gente já avançou muito, que a gente lutava para as pessoas terem acesso. Hoje é cada vez mais barato ter um celular, é cada vez mais viável ter uma conexão com a internet, e é cada vez mais fácil aprender a usar, porque é uma interface de chat. A chance de você acabar caindo num golpe, numa encruzilhada, ou... A gente tem casos horrorosos que já vieram à tona de pessoas que se apaixonam por esses algoritmos e se matam, fazem coisas erradas, horrível. Então, tudo isso é falta não de acesso,
nem de conhecimento, a gente sabe que é uma máquina, mas é falta de uma mediação humana, de alguém olhar e falar assim, ele está mudando de comportamento, ela não era assim. A gente precisa dessa intervenção humana para continuar sendo humano, porque senão a gente vai acabar não tendo um bom uso, né, dessa tecnologia. E, por fim, o último é essa privacidade que é inalcançável hoje em dia, né? Porque está tudo digital. Os nossos prontuários, o nosso passaporte, está tudo digital. Então, de alguma forma, a gente já está sendo reduzido a bits e bytes. E aí, por mais que a gente fique nessa, eu vou postar minha filha, não vou postar minha filha, a chance da gente acabar construindo uma privacidade para crianças, adolescentes e para a gente mesmo é quase que impossível, porque alguém vai tirar uma foto. Fala, aqui. A gente está muito preocupado em não só fazer esse evento ser presencial, mas ele ser legal nas redes sociais, porque é o jogo, é a moeda do momento. Então, essa privacidade é inalcançável. Por mais que eu não use, sei lá, rede social, ou que eu não use um gadget conectado, mas a gente está aqui preocupado em levar isso. Então, hoje é inalcançável essa privacidade. Então, eu acho que esse é um dilema que a educação vai ter que encarar, mas que nós, como humanos e mundo, a gente vai ter que resolver esses 3 dilemas. Muito legal. Aí, aliás, antes da Bia, acho que vai fazer uma pergunta para você relacionada até o que você estava falando, mas eu queria te fazer uma pergunta. Vai. Sendo eu pai... Sendo eu Dilema agora. pai, aliás, tem pergunta como professor também. Tem várias perguntas sobre IA que tem que fazer. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ser pai, né? E como é que a gente cria, né, educa as crianças nesse mundo de intensa IA. Dá para privar a criança disso tudo? Né, você falou assim, é praticamente impossível da gente pensar em privacidade. Mas dá para privar ou como dosar o uso da IA até no desenvolvimento da criança? Eu acho que é mais sobre uma participação significativa, né? Também acho que foi um pouco a conclusão que eu tentei trazer, porque muita gente me faz essa pergunta, agora eu vou encaminhar meu TED. Mas é uma dos meus dilemas como mãe também, assim. A minha filha de 2 anos e meio jogou na minha cara que ela ia tirar dúvida com a Alexa. Sim. Que? Eu parei você tá maluca? Não falei desse jeito no TED, mas era a minha vontade. Você tá louca? Pode falar. Aqui você pode. Você tá maluca? Como assim você vai confiar na Alexa e não na mamãe? A minha vontade era responder assim, mas no fundo é isso. Porque a Alexa tá 100% disponível para ela, ela fala... Ela não vem com tipo, filha, não pode, não sei o quê. Ela não titubeia, ela dá uma resposta pra ela. Ela é mais legal. Ela é mais legal. Ela sabe o que ela quer ouvir, como ela quer ouvir, o estilo dela. Ela não tá nervosa às vezes. Então, é de fato um desafio, tá? Essa nova maternidade, paternidade, essa nova educação. O que, de novo, eu reitero é que eu acho que a gente vai ter que aprender a ter participações significativas, a perguntar, ensinar eles a perguntar mais do que só receber respostas, formular uma narrativa mesmo de questionamento e não pedir uma resposta pronta. Eu brinco, é o sonho de qualquer pessoa estudar com um professor particular 24 horas, 7 dias por semana. Só que o problema é que a gente simplesmente copia e cola o exercício e pega uma resposta pronta. Se a gente simplesmente tirasse as dúvidas com o ChatGPT, que sonho! É o sonho de qualquer educação, de qualquer universidade, ter um tutor 24 horas, 7 dias por semana. O problema é que a gente está se equivocando nesse uso. Então, a gente educar para perceber, a gente fazer perguntas melhores e ter uma participação significativa como pais nessa tecnologia. De ensinar também a perguntar, de ter um olhar curador também quando recebe o conteúdo, de ajudar o filho também a ter essa sensibilidade. E a gente ser crítico, né? Porque eu acho que também muitos pais perguntam, eu falo assim, você está usando muito ChatGPT? Você fica brincando com o seu filho, você fica olhando as notificações, fala que é por causa do trabalho e tal, ou você tem momentos tipicamente humanos com a sua criança? Você simplesmente está usando o celular como uma chupeta digital no restaurante porque você quer ter uma refeição em paz? Com temas complexíssimos. Imagina, eu acho que tem uma autocrítica da gente crescidinho, né, para que a gente não reverbere e o nosso exemplo não seja ruim desse uso para as nossas crianças também. Sim. Eu assisti sua palestra, inclusive, parabéns. Obrigada. E aí eu escutei você falando sobre a Alexa, da sua filha, conversando com a Alexa e querendo tirar dúvida com a Alexa e você ficou indignada. E eu queria saber mais, como mãe, como você lida com as suas filhas em relação ao desenvolvimento da criatividade, porque elas estão na escola. Perfeito. E também acaba englobando também as redes sociais, Instagram, TikTok, que é uma coisa que está presente no dia a dia. Super.
Elas são super pequenininhas, amor, assim, eu acho que eu ainda terei dilemas outros para trazer em outros TEDs, me convidem. Aquelas... Mas, nesse momento, eu acho que a minha preocupação é fazer elas fortalecerem os laços de afeto com seres humanos. Eu tenho muita preocupação, sabe, da gente simplesmente sobrepor e, diante dessa competição desleal e dessa não mediação humana que eu falei, elas acabarem achando que as máquinas são melhores do que os humanos. E aí, quando eu falo assim, parece ficção científica, pessoal, mas, de novo, eu acho que a gente tem que estar com o olho bem aberto e o coração ligado, porque esse é um risco real que a gente está correndo. Porque, de novo, são algoritmos disponíveis que estão usando linguagens afetuosas que falam exatamente do jeito que você quer ouvir, da forma como você quer ouvir, que não vão te contrariar e a gente não vai aprender a falar não para essas máquinas. Então, isso real é um risco. Então, acho que nesse momento da primeira infância, a minha dica aqui, né, é que a gente ensine elas a perceberem o que é humano e do que não é, fazer essa distinção, e mais do que isso, valorizar cada vez mais o ser humano, o toque, o afeto, para que elas se fortaleçam nisso e num desafio ali, né, ela recorra a esse humano, sim, e não a uma máquina. Perfeito. Então, até você falando tudo aqui, me veio na memória uma fala de um aluno que na minha sala que fez sobre inteligência artificial, que ele falou assim, estava na aula ali, e falou, professor, nossa, professor, parece que eu estou desaprendendo a fazer as coisas básicas desse mundo. Então eu conseguia ler, conseguia escrever um texto, mas hoje não, hoje eu o máximo consigo escrever uma linha ali e pedir para o ChatGPT aumentar esse texto para 2 parágrafos. É isso. Então é uma sociedade que está ficando com muita preguiça também. Totalmente. E está desenvolvendo uma dependência enorme. Não, e uma ansiedade, né? Eu costumo brincar que a gente, para você aprender, você tem que ter um ciclo de erro, acerto, revisão, erro, acerto, revisão. É assim que a gente cria sinapse. Sim. Né? É assim que a gente aprende. Diante do atalho, a gente começa a lidar com uma certa ansiedade com esse ciclo. Eu não aceito mais errar. Eu não aceito mais ensaiar. Eu não aceito mais. O meu primeiro ímpeto é, cara, agora que você me conhece, ChatGPT, responde aí como se fosse Camila. E é muito fácil fazer isso. Se você é uma pessoa pública, isso é um risco enorme. Porque eu tenho muito texto publicado, muita coisa. Responda como se fosse Camila Chute. Eu já fiz esse teste. E a chance dele acertar e talvez ser mais desenrolado do que eu e cuspir um negócio boa, caraca, o meu ímpeto de fazer aqui é muito claro. Só que eu, como cientista da computação, eu tenho uma noção que ao aceitar isso é uma ilusão de produtividade. Sim. Eu vou conseguir fazer um bom discurso amanhã, mas aquilo não vai reverberar em aprendizado, aquilo não vai reverberar no que eu acredito. Então, que a gente possa, né, ajudar as nossas crianças a não transformar essa ilusão de produtividade em ansiedade. Mas talvez um dos grandes desafios, sem dúvida nenhuma, a gente conseguir fazer esse uso parcimonioso dessa tecnologia que é tão ubíqua, né? O termo na ciência, o ubíquo na ciência é muito comum, mas é essa coisa que é ambiental, né? Deixa de ser uma ferramenta útil e passa a ser parte da nossa vida. Quando a gente viu, a gente nem pensou, a gente já tacou no chat. Sim. A gente já tá chamando de chat. E tem os apelidinhos, cada um vai pôr nos nominhos. Camila, deixa eu fazer uma última pergunta, infelizmente o tempo já está corridaço, a gente vai precisar concluir, mas eu queria te perguntar uma coisa. Estamos dentro de uma universidade, diante de alguns universitários, e você é uma pessoa acadêmica, né, tem já uma vivência acadêmica. Uma dica que você deixa para pessoas que estão hoje no seu processo de formação, que dica você deixaria aqui, concluindo a sua participação nesse TEDx? Cara, eu confio em vocês para resolver os desafios do futuro. Assim, eu continuo, e muita gente fala, nossa, Camila, você fala muito de amor, de coragem, e eu acho que, como cientista da computação, foi isso que me diferenciou na minha carreira, assim, eu real acredito que eu estou trabalhando pelas pessoas. Se eu achar que eu estou trabalhando para as máquinas, eu me equivoquei. E eu acho que, olhando para... muita coisa mudou na computação há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar, mas... isso eu não mudaria e eu acho que tem que ser um inegociável da cátedra, sabe? A gente está criando conhecimento e produzindo para seres humanos. Se a gente, em algum momento, titubear com isso, também do lado errado, muda de rota. A gente não está trabalhando pelos algoritmos, pelas máquinas, a gente está trabalhando para seres humanos, para a gente melhorar a nossa vida. Começamos a colocar em risco algum grupo, alguma pessoa, não vale a pena, vai para outro caminho.
Então, talvez essa seria a minha dica. A gente está trabalhando pela gente, pra gente, e essa é a única previsão que eu não tenho medo de errar, não. Vai ter gente no futuro, pessoal. E a gente espera que gente mais feliz do que hoje. Muito bem. Essa foi a Camila Schutt. Palmas para ela. Cruzada aqui. E esse foi o nosso episódio aqui no podcast do TEDx Unidos. Obrigado, Camila. Obrigada, gente. Muito obrigado, viu?